Bom, primeiramente eu queria agradecer imensamente a participação da professora Fabíola, né, que no meio a essa loucura que está a vida de todo mundo, e sobretudo ela que trabalha com vírus, né, aceitou prontamente o convite quando eu entrei em contato com ela, não titubeou nenhuma vez, falou assim, ó, marca que eu me viro e vou, né, então isso daí eu parabenizo e agradeço imensamente, porque, né, a gente sabe que ela está trabalhando mais do que todo mundo, né? Tá doida querendo uma quarentena para chamar disso e ficar em casa, né, Fabiola? Mas é uma alegria, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Fabiola no IPTESP da UFG por 2 anos, né? Em setores diferentes, mas a gente sempre se encontrava ali no instituto, né? A professora Fabiola, ela tem graduação em biomedicina pela UFG e mestrado e doutorado em medicina tropical, né? Do qual eu também sou egresso. Só que eu sou da Parasito, ela é da área de microbiologia, né, mais voltado à virologia. Atualmente, a professora Fabiola, ela é professora associada da UFG e tem experiência na área da saúde e ciências biológicas, com ênfase em virologia e com pesquisas desenvolvidas na área de epidemiologia das infecções virais, caracterização molecular viral para vírus respiratórios, hepatites virais, gastroenterites virais, e atua principalmente na linha de pesquisa em arboviroses, com enfoque à vigilância epidemiológica. E atualmente, né, com esse novo cenário da Covid-19, né, do novo coronavírus, ela também está à frente, né, de estudos na Universidade Federal de Goiás, juntamente com a professora Menira, não é isso, Fabiola? Isso mesmo. Frente a esses estudos, né, e nesse grupo que ajuda a tentar controlar o vírus aqui no estado, tá? Então, de novo, eu agradeço a participação. Qualquer coisa, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar pelo chat, eu estou acompanhando aqui, a gente vai interagindo com a professora Fabiola, tá? Se quiserem perguntar só no final, se quiserem pausar, ela disse que não tem nenhum problema, tá? Podem ficar à vontade. O áudio de vocês também está habilitado, caso alguém queira perguntar por áudio, também fiquem à vontade, tá? Fabiola, muito obrigado, somos todos ouvidos a você. Tá ótimo. Obrigada, Ronaldo, pelo convite, né, e pelas palavras. Eu fico feliz de poder participar, né, e falar um pouquinho do que a gente trabalha, na verdade, né. Espero poder contribuir com o conhecimento um pouquinho de vocês e fico à disposição, né, ao longo da palestra e à medida que vocês tiverem alguma consideração. Estão me escutando direitinho, Ronaldo? E a tela está projetando? Sim, tudo certinho. Pode mandar bala. Ah, ótimo, então. Vou estar falando, então, um pouco sobre alguns conceitos e alguns aspectos, né, sobre o vírus em si, o SARS-CoV-2, né, que foi nominado dessa forma, mais à frente eu vou falar, e algumas considerações a respeito do diagnóstico da infecção, né. A setinha vai? Vai, né? Foi. Bem, os coronavírus, acho que muitos de vocês talvez não tivessem ouvido falar sobre esse agente, né? Mas é um vírus, um grupo de vírus que já existe há muito tempo na população, tanto animal quanto de humanos. E a gente tem coronavírus circulando nas diferentes regiões do mundo e causando ciclos de infecção frequentes, né? Assim como a gente tem o período das infecções respiratórias, né, mais conhecidas como influenza, a gripe, a gente tem esses ciclos anuais que acontecem também junto com o coronavírus. Eles estão junto com outro grupo de vírus respiratórios, né? A gente também fala muito só como viroses respiratórias o influenza, que é o mais conhecido, mais disseminado, maior índice de gravidade, de letalidade, mas a gente tem mais de 200 espécies de vírus associados ao quadro respiratório, e entre esses a gente tem um grupo dos coronavírus que ocorre no mundo todo. O principal foco, então, desses coronavírus está associado com uma infecção do trato respiratório. Então, eles evoluem com uma doença respiratória aguda, né, uma síndrome respiratória aguda, e alguns deles podem ter associado também alguns sinais gastroentéricos, né, e isso a gente está falando de humanos.
Em animais também a gente tem mais frequentemente associação com o quadro respiratório e também com o quadro gastroentérico, que é um dos sinais mais proeminentes realmente. Fora isso, existem alguns casos de coronavírus que evoluem com um tipo um pouquinho diferente das manifestações clínicas, podendo acarretar quadros hepáticos, problemas renais, e alguns que conseguem chegar até no sistema nervoso e evoluir para um quadro de encefalite, por exemplo, né? Isso não é que o vírus especificamente evolui dessa forma, mas eles têm o potencial, uma vez que já foram relatados casos com ocorrência desses perfis diferentes de manifestação clínica, e à medida que esses casos vão sendo relatados e vão sendo coletadas informações, se observou, então, alguns grupos de coronavírus com esse potencial de manifestação clínica. Como eu falei, né, esses coronavírus podem estar associados à infecção em diversas espécies de hospedeiros. Então, diferentes grupos de mamíferos e aves, a gente tem coronavírus associado, levando à infecção. Claro que existem aqueles mais conhecidos, né, por terem uma transmissão mais eficaz e se tornam mais dispersos, né? E isso leva a um conhecimento maior do tipo de infecção, de como que ele evolui nesse hospedeiro, possibilidades de prevenção, né, como associada a vacinas, isso naqueles que têm uma maior prevalência, uma maior ocorrência. E uma outra característica bastante relevante dos coronavírus é a sua elevada taxa de mutação e recombinação, são dois pontos diferentes. Então, as mutações são aquelas que esse vírus vai acumulando ao longo do tempo, né, no seu processo de evolução, em função do seu ciclo replicativo. Então, a cada ciclo replicativo, ele vai estar conseguindo acumular pontos de mutação, alguns vão ser favoráveis, outros não, e à medida que essas mutações vão sendo adaptadas, né, para a qualidade do seu ciclo replicativo, para a sua transmissibilidade, elas vão sendo incorporadas. E aí a gente vai tendo a evolução dessas espécies de coronavírus. E a recombinação é quando a gente acontece de diferentes espécies se encontrarem num processo de replicação e ali elas recombinarem partes do seu genoma, que acarreta uma variabilidade. E nem sempre também essa variabilidade vai ser adaptada para a qualidade da replicação daquele vírus. Pode ser que ela leve um vírus a se tornar defectivo e não conseguir se perpetuar. Então, aquelas mutações ou recombinações que forem consideradas vantajosas para aquele vírus, ele vai incorporando e aquela espécie, então, vai evoluindo ao longo do tempo, né? Então, essa característica, né, de intensa capacidade de mutação e recombinação é um dos fatores que leva à evolução constante dos coronavírus. Isso não é exclusivo de coronavírus, né? Assim, a capacidade de mutação, de recombinação, ela é muito descrita para diferentes grupos virais. Mas existem aqueles que não têm isso tão exacerbado, tão elaborado, né? Então, tem vírus que a gente diz que eles são bastante constantes ao longo do tempo, ao longo da evolução. Então, eles acumulam uma pequena taxa de variabilidade. Existe o grupo dos vírus que apresenta uma taxa de variabilidade exacerbada, né? Que leva a essas adaptações mais frequentes. Um exemplo clássico, né, nos vírus respiratórios da influenza, ele é o principal vírus associado à variabilidade. E os coronavírus, embora a gente não tenha, né, tão frequentemente escutado sobre as suas variantes, ele é um vírus que está muito próximo do potencial de variabilidade dos influenzas também. E essa capacidade de realizar mutações e recombinação, ela se torna importantíssima para que esse vírus consiga, então, se adaptar a diferentes espécies, né? Então, essa rápida adaptação que permite com que esse vírus consiga se replicar em uma nova espécie animal.
A partir desse momento, quando o vírus consegue, ao longo do seu processo de variabilidade, se adaptar a um novo hospedeiro, ele pode acarretar, como foi o caso, né, do SARS que a gente está vendo agora, epidemias de grande porte, ou até mesmo pandemias, se ele tiver favorável nesse processo à transmissão. São duas coisas diferentes. O vírus primeiro precisa se adaptar à infecção naquele novo hospedeiro, e na fase posterior a conseguir ser transmitido entre aqueles hospedeiros, né, para conseguir estabelecer realmente um processo de epidemia ou um surto local, por exemplo, né? E esse processo ele é conhecido como spillover, que não é exclusivo dos coronavírus, mas é um termo usado para uma grande variedade de vírus com esse potencial, né, de variabilidade. Falando um pouquinho da classificação, os vírus eles seguem sendo classificados, né, pelo ICTV, que é o Comitê Internacional de Taxonomia em Vírus. Todos os novos vírus, ou mesmo frequentemente, são feitas análises para se readaptar ou reestruturar a questão da classificação dos vírus. Essa classificação aqui que eu dei para vocês, a gente tem, por último, no ICTV, e mais à frente eu falo um pouquinho do SARS em específico, né? Mas a gente tem uma ordem específica em que esse grupo foi colocado, que é a Nidoviralis, subordem Cornidovirinae, e a família, que é o grupo que a gente tem para referenciar, que é a família Coronaviridae. Dentro dessa família, a gente tem ainda subfamílias com perfis bem variados, mas dentro da família Orto é que a gente tem os gêneros de relevância associados aos coronavírus, tanto para humanos quanto para animais. Os gêneros dessa família... Oi? Perdão, desculpa te interromper. Perguntaram aqui se a gente, né, baseado naquilo que você falou, da variabilidade do vírus e tudo mais, se a gente pode prever, por exemplo, que durante essa pandemia, se está havendo a infecção por um único tipo de vírus, ou se podem haver variedades dentro desse novo coronavírus? Então, já existem variantes, né? Já foram demonstradas a partir da coleta de amostras em diferentes regiões do mundo, né? No mesmo país, em diferentes regiões, já foram identificadas por sequenciamento grupos de amostras específicos de cada região. Então, a gente já consegue, isso já é comum na virologia, fazerem esses estudos. Então, já consegue saber de onde que é a origem do vírus que veio, por exemplo, para o Brasil. A maioria das cepas que foram identificadas logo no começo do ciclo, elas têm origem de uma cepa que seria da Europa, que já teria sido uma evolução, uma variabilidade da que surgiu lá na China. Então, essas mutações, elas são constantes, não é, nossa, agora a gente vai ter um outro SARS completamente diferente. Para vírus, tudo é possível, e com o SARS-CoV-2, a gente sempre fala assim, hoje, o que eu tenho para dizer é isso. Né? No final do dia, já pode vir uma nova publicação e com um texto diferente. Mas que, quando a gente sequencia vírus de diferentes amostras num país, a gente sempre vai identificar pontos de mutação, porque isso é constante. Agora, o que chama a atenção no SARS, que já foi identificado, são mutações um pouco maiores e que já representam a adaptação a essas diferentes regiões e populações. Então, não são só mutações pontuais. Já foram descritas mutações significativas que representariam uma adaptação daquela cepa original a esses locais diferentes. No início, tinha uma história assim, as histórias, né, que jogam na internet, que aqui no Brasil o vírus não ia dar certo, porque aqui estava muito quente, né? Porque o vírus não gosta de calor. Muito menos em Palmas, no Tocantins, né? Que é mais quente ainda do que aqui em Goiás. Lá ele não ia ter futuro de jeito nenhum, né? De forma alguma. Então, assim, realmente, temperatura para vírus é um fator extremamente relevante, mas não dessa forma, né? Porque o vírus tem essa capacidade de estar se adaptando a diferentes regiões.
Então, a gente já tem comprovada essa variabilidade desde a primeira cepa. Não que seja um vírus diferente, ele continua sendo originalmente o SARS-CoV-2, mas ele acumula pontos de mutação que levaram a pequenas adaptações conforme as necessidades daquela região ou daquela população, né? E aí a outra pergunta que fizeram, essas alterações também podem estar diretamente relacionadas com a sintomatologia apresentada pelos indivíduos. Isso. Uma das características, quando a gente observa a variabilidade viral, a gente usa o termo virulência. Não é um termo que a gente usa muito para virologia, mas para entender. Virulência seria o potencial desse vírus de conseguir se replicar com mais eficácia na célula do hospedeiro, né? Porque o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele precisa obrigatoriamente estar adaptado à célula do hospedeiro para conseguir replicar. Aqueles vírus que sofreram mutações e que tornaram ele mais adaptado, ele quer dizer que ele é um vírus que ele consegue se replicar mais rapidamente, de forma mais eficaz. Então, ele consegue agredir aquele hospedeiro de forma mais rápida, de forma mais virulenta, né? Que a gente usaria o termo. E isso pode interferir, sim, numa evolução um pouco mais, não grave, né? Mas com um pouco mais de manifestação sintomáticas. Mas aí a gente abre um parênteses. Infecção viral não é só o vírus. O vírus, ele entra e replica. Toda infecção viral, ela tem o lado do hospedeiro. Então, a resposta do hospedeiro, ela é definitiva na evolução de uma infecção. Sempre que eu dou aula, eu falo. A evolução de uma infecção viral, ela é combinação de fatores do vírus. Esse vírus, eu pontuo pontos de mutação, né? A carga viral, o inóculo da infecção e os fatores do hospedeiro. Então, para algumas infecções, a faixa etária é importante, se o indivíduo é imunossuprimido é importante, se ele tem outra comorbidade, se ele toma algum medicamento. Então, outros fatores, né, que não do vírus, mas desse hospedeiro, somados a esse vírus, podem definir como que aquela infecção vai evoluir. Então, a mutação no vírus é importante, mas não é definitiva. Então, eu posso ter um vírus que, no hospedeiro, ele se apresentou de forma mais virulenta, e em outro hospedeiro, aquela mesma variante não conseguiu comprometer de forma significativa, porque aquele hospedeiro respondeu de uma forma diferente. E a mesma cepa pode provocar, então, efeitos diferentes. Tá certo? Ficou claro? Beleza, obrigado. Então, voltando aqui na classificação, a gente tem esses 4 gêneros, alfa, beta, delta e gama coronavírus, em que a gente distribui aqui vírus de importância animal, principalmente mamíferos, grupos de aves e humanos, né? Nessa árvore aqui, só não estão todos os gêneros, mas para a gente ver como existe uma estreita relação entre os coronavírus dessas diferentes espécies animais. Então, a gente tem suínos, humano, muitos coronavírus de morcegos, aqui a gente tem bovinos, burinos, aqui não está aparecendo, mas a gente tem coronavírus canino e felino, que são dos mais recorrentes. Então, existe uma relação muito próxima, né? Por que eu quis colocar eles aqui? Se a gente olhar pela história filogenética, isso aqui é baseado na sequência do genoma viral. A gente vê que está muito perto uma amostra humana de amostras suínas geneticamente, né? De coronavírus, de suínos e de humanos e de morcegos. Isso aqui já demonstra que existem regiões que são compartilhadas entre os diferentes coronavírus. E isso é um pontapé inicial para que eles possam, então, vir a se adaptar no futuro, caso ocorram adaptações, né, por mutações ou por recombinações. Dentro dos coronavírus humanos, existem já aqueles que, como eu disse no início, que estão circulando aí no período de inverno, no período das infecções respiratórias. Então, a gente tem os corona NL63, o 229E, OC43, HKUI,
Todos esses são chamados de vírus do trato respiratório superior em geral, não estão associados com quadro brando, né? Nesse esqueminha aqui, só para a gente ver. Depois que o indivíduo é infectado via aerossóis, né, no caso dos humanos, a gente tem uma replicação inicial no trato respiratório superior e evolui para um quadro de gripe ou resfriado, né, que a gente generaliza chamando de gripe. E eu tenho aqueles vírus que têm o potencial de vir se disseminando, seja a partir de célula a célula, disseminação por fusão com células, ou por ângulos linfáticos, e aí consegue chegar no trato respiratório inferior, que vão ser os quadros de maior gravidade, né? A traqueite, laringo, traqueobronquite, sinusite, laringite, até o quadro mais grave, que é pneumonia. Todo vírus do trato respiratório, ele pode chegar no trato respiratório inferior, depende daquelas características de virulência e da resposta do hospedeiro. Mas, em geral, esses 4 vírus, coronavírus aqui, eles têm um quadro mais brando, né, não evoluem tanto para gravidade. Até que surgiu, né, o SARS-CoV-2, o MERS-CoV-2, e agora o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, que evoluem com mais frequência para um quadro de maior severidade, porque eles têm uma replicação muito mais exacerbada no trato respiratório inferior, né, causando os quadros de pneumonia. Dentre os coronavírus associados à infecção em animais, como eu disse, a gente tem coronavírus, tem uma grande variedade de coronavírus para aves, tem bovinos, tem murinos, mas o quadro mais específico são os associados a suínos. Então, a gente tem 2 vírus associados a um quadro de gastroenterite, que é uma diarreia mais acentuada, só que são 2 espécies diferentes. Então, a gente tem o vírus da gastroenterite transmissível do suíno e o vírus da diarreia epidêmica. Eles podem ter alguma reatividade sorológica entre eles, porque estão no mesmo grupo sorológico, né? Isso quer dizer que o antícorpo de um pode reconhecer mais ou menos o do outro, mas isso não leva a impedir a infecção. Então, o animal pode ser infectado por qualquer um desses 2 vírus. E existe um que é associado mais com o quadro respiratório, que é o coronavírus respiratório dos suínos. Os 2 associados à gastroenterite têm transmissão via fecal-oral. Então, esse vírus se replica nas células da parede do intestino e são excretados nas fezes do animal em uma carga viral bastante alta. E aí, a contaminação do ambiente ou de maquinário, né? E pode levar à infecção do próximo animal que seja saudável por ingestão, né? Ou por contato direto. Já o coronavírus respiratório, no caso do suíno, é a contaminação do ambiente, assim como a gente fala para humanos. Então, aerossóis que são produzidos pelo animal, eles contaminam, ficam no ar, depois eles se depositam no ambiente, podem contaminar o ambiente e via aérea contaminar os animais saudáveis. Em cães e gatos, a gente tem 2 agentes também que são específicos e que estão associados primariamente também com quadro de diarreia. Então, é muito frequente para os coronavírus esses 2 locais de replicação, as células do trato respiratório e as células da parede do intestino, porque, em geral, são essas células que apresentam os receptores específicos, né, conforme a sua espécie. Então, a maioria deles vão estar associados com quadro ou de diarreia ou de respiratório. Mas o que acontece muito? No caso, por exemplo, do coronavírus felino, inicialmente, o quadro principal é diarreia, mas o animal pode apresentar secundariamente sinais respiratórios, porque ele pode ter uma replicação local inicial. Não é o quadro mais expressivo, mas ele não é excluído totalmente. E da mesma forma, o coronavírus canino. O quadro principal seria a enterite, né, que é o quadro da gastroenterite ou diarreia, e o outro quadro respiratório. Nos caninos, ele é um pouco mais presente do que nos felinos. Quando a gente fala dos quadros gastroentéricos, a gravidade maior, ela é observada ou em animais mais idosos, ou em animais imunossuprimidos, ou quando acontece co-infecção com outro agente.
Porque a diarreia, o que ela leva é um quadro de desidratação, mas que pode ser mais grave. Se esse animal já é imunossuprimido, ou se ele já tem alguma outra comorbidade, ou tem uma outra infecção associada, essa desidratação ela pode ser importante e evoluir para um quadro mais grave, até mesmo óbito. No coronavírus felino, essa diarreia costuma ser mais branda, só que ela pode evoluir para esse quadro de perinite. E nesse quadro, sim, ele pode se tornar um pouco mais grave e evoluir para um quadro de óbito, por exemplo, né? Em cães, a mortalidade ela não é tão expressiva, mas ela tem uma morbidade significativa, associando tanto os sinais respiratórios quanto os sinais gastroentéricos. Para coronavírus canino, existe uma vacina que é disponível, que existem cepas diferentes até, umas variantes, né? A questão é que ela é uma resposta vacinal que não necessariamente vai ter uma duração muito prolongada, né? Mas se existir uma ocorrência de um surto, né, num local que foi identificado, durante aquele momento da epidemia do surto, é possível evitar a infecção. Para todos esses, os mecanismos de prevenção, né, que não tem vacina, que tem vacina para esse canino, mas para todos esses, a opção melhor de prevenção sempre vão ser medidas de higiene básica, porque a gente vai falar da estrutura, esse vírus, ele é sensível a esses agentes, como álcool, detergente, sabão, que são componentes que vão agir na estrutura viral e inativar a partícula viral. Então, o melhor mecanismo de prevenção, tanto para humanos quanto para animais, independente do tipo do vírus, de qual é o tipo de manifestação clínica que ele desencadeia, sempre vai ser as medidas preventivas associadas com higiene básica mesmo. Bem, então, na estrutura do vírus, tentar simplificar, os vírus são muito simples, né? Eles são um material genético que está protegido por uma capa. Alguns vão ter duas capas, os três. No caso do coronavírus, ele tem uma capa inicial, que é chamada de capsídeo, né? A gente chama de nucleocapsídeo porque ele está diretamente associado ao material genético, que é essa estrutura circular aqui. É como se fosse o nosso DNA numa hélice, só que tem proteínas virais que estão protegendo aquele genoma. E aí, para proteger esse genoma, ele ainda conta com uma segunda capa, que é esse envelope, que é chamado de estrutura bilipídica, e que ele tem origem da célula, porque o vírus não codifica para lipídios, ele codifica para suas proteínas apenas. E é justamente nessa bicamada lipídica aqui que está o segredo da prevenção, né? A gente vai falar lá rapidamente, mas por que funciona lavar as mãos com sabão ou usar o álcool 70%? Porque a primeira capa do vírus, ela tem uma estrutura lipídica, que é esse envelope aqui, o roxinho. Se eu consigo colocar uma substância que tem ação sobre lipídios e consegue romper esses lipídios, eu consigo romper essa primeira capa do vírus, e se eu destruir a primeira capa do vírus, eu estou inativando a partícula viral. A gente não mata o vírus, né? A gente inativa. Então, esse vírus vai ser inativado se eu conseguir fazer com que esse detergente ou esse álcool consiga romper. Por isso que a gente fala que o processo de higienização não é só colocar a substância, mas a gente tem que auxiliar fisicamente com que aquela substância esteja agindo sobre as partículas virais. Então, o detergente ou o álcool, fisicamente quebrando essa membrana bilipídica, e aí a gente consegue inativar esse vírus, né? Existem um grupo de proteínas importantes para esse vírus, cada uma tem o seu papel principal, mas essencialmente, você já deve ter escutado falar, tem essa proteína S aqui, chamada de spike, a glicoproteína, que é a principal, essa verdinha, que é a que dá nome ao vírus, né? Quando a gente fala que corona vem de coroa, é porque quando a gente observa na microscopia eletrônica essa estrutura, ela é semelhante a uma coroa. Essa proteína spike e as demais, a glicoproteína M de matriz, AE, HE, a proteína do núcleo capsídeo, que é a N,
Todas essas proteínas, quando a gente fala lá dos vírus animais ou vírus humanos, essa estrutura básica todos os vírus têm. O que diferencia é a composição de aminoácidos naquela proteína. E o que define a composição desses aminoácidos é a informação genética que está no RNA. Então, se a gente observar na estrutura do material genético do vírus, ele vai ter cada ORF codificando para suas proteínas específicas. Só que cada uma dessas ORFs ela é constituída por uma sequência de nucleotídeos única para cada espécie. Os vírus são espécie específico. Então, a informação genética aqui, ela vai ser específica de cada coronavírus da sua espécie, para que ele consiga reconhecer aquela espécie de forma característica. Então, voltando aqui rapidinho, todas essas proteínas, elas auxiliam o vírus no processo de infecção. Todas elas têm um papel importante no processo de reconhecer a célula hospedeira, se ela é específica, e permitir que o vírus consiga entrar na célula e replicar. Mas essa glicoproteína spike, ela é definitiva por quê? Não vou mostrar aqui não, voltar. É ela que faz o reconhecimento desse receptor na superfície da célula. Então, o vírus, como que ele conhece que o coronavírus identifica que aquela célula é uma célula da sua espécie específica, seja de cão, seja de gato, seja de humano? Porque naquela superfície celular vai ter uma proteína que se encaixa perfeitamente à proteína de superfície do vírus, que é a S, a spike. E cada vírus, cada espécie viral vai reconhecer esse receptor da sua célula hospedeira, que vai ser única, né? Esse reconhecimento do receptor não é que a célula desenvolveu um receptor para o vírus, né? São componentes virais, componentes celulares, e que o vírus, ao longo do seu processo de evolução, se adaptou e consegue, então, reconhecer uma daquelas proteínas. Essa proteína S, que está esquematizada aqui, a gente fala que ela tem duas porções. A primeira, que é essa mais superficial e que tem essa característica morfológica semelhante à coroa, que é chamada de S1. E é ela que faz o reconhecimento do receptor. Então, ela chega na superfície da célula, olha para o receptor, encaixa no receptor de forma adaptada. Quando esse encaixe ocorre, ela ativa a segunda porção daquela proteína, que é a S2. E essa porção é responsável pela ação de fusão. A fusão é um mecanismo de interação entre a membrana celular e a membrana viral. Então, essa proteína, essa porção da glicoproteína, a S2, faz com que a membrana celular realize uma interação com a membrana viral. E aí a gente permite a entrada do vírus na célula. A gente vai ver. É isso daqui. Então, quando esse vírus reconhece na superfície da célula o seu receptor específico, ele realiza um processo de fusão e libera dentro do citoplasma celular o seu genoma. E esse genoma, então, como os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, eles conseguem controlar o maquinário celular para induzir a replicação de novas cópias do seu material genético, a síntese das suas novas proteínas, né, para a montagem da partícula viral, até que ele consiga, no final do seu ciclo ativo, liberar as novas partículas virais. Isso aqui, então, só vai acontecer se esse vírus estiver na presença de uma célula específica, espécie específica. Então, o coronavírus de felino só consegue realizar essa etapa de reconhecimento do receptor, fusão da membrana, entrada e replicação, se tiver numa célula específica de felino, que é o seu receptor. E assim para os demais agentes, né? Acontece que, como a gente falou no começo, esses vírus são característicos de possuir uma importante taxa de mutação-habilidade. Essa mutação, se a gente voltasse lá no
na porção do material genético que codifica essa proteína S, e se eu começo a ter processos de mutação, ou deleção, ou recombinação no gene dessa proteína S, quer dizer que eu estou alterando a sua estrutura, tanto no receptor, na porção do reconhecimento do receptor, quanto na porção da fusão. Essas mutações, deleções e recombinações, elas podem refletir de forma positiva ou não para o vírus. Não necessariamente uma mutação nessa porção de reconhecimento torna o vírus melhor para reconhecer o seu receptor. Pode ser que ele atrapalhe nesse processo. Se ela é uma mutação que atrapalha, ele é um vírus que não vai conseguir prosseguir, porque ele não tem uma adaptação melhor à célula. Então, aqueles que são mais adaptados são aqueles que vão progredir. Essas mutações, então, ou deleções ou recombinações que não contribuírem vantajosamente para a replicação viral, vão ser cepas, variantes que vão se perder ao longo do tempo. À medida que mutações ou deleções ou recombinações vão sendo acumuladas de forma a aperfeiçoar a replicação daquele vírus, ele então começa a se tornar mais adaptado ou a novos tecidos, né, ou a novas células, ou mesmo a um novo hospedeiro. Isso é o que a gente conhece em geral dos vírus. Isso pode estar acontecendo frequentemente. Mas não é assim tão simples. Nossa, então toda hora pode surgir um novo coronavírus adaptado a um novo hospedeiro. Isso é um processo que leva anos, né? É muito tempo sofrendo pequenos pontos de mutação que vão se adaptando. Claro que pode, em algum momento, surgir uma mutação muito vantajosa e que leva à adaptação ao surgimento de uma nova cepa. Mas isso em geral, são fatos que vão acontecendo ao longo do tempo, vão se acumulando até que surge uma adaptação por acúmulo de mutações ou de deleções que levam a um aperfeiçoamento daquela cepa viral. Quando a gente fala de vírus que já tem essa capacidade de variabilidade, a gente entende isso muito bem, né? Isso pode estar acontecendo frequentemente. E isso nada mais é do que a gente aprendeu lá na genética no começo, que é a seleção natural da espécie, né? Então, aqueles que são mais adaptados vão se perpetuando. E aqueles que tiverem variantes, mas que não se adaptaram muito bem, eles vão se perdendo ao longo do processo de evolução, né? Aqui, então, só deixando um pouquinho mais claro esse processo que representa a evolução genética, não só para os vírus, né, mas para todos os organismos que a gente considera. A questão dos coronavírus, ela tem a favor, né, no seu processo de evolução, porque eles são constituídos de material genético do tipo RNA. Os RNAs, eles precisam da enzima chamada de RNA polimerase para poder fazer a sua replicação. E essa polimerase, ela é uma polimerase que apresenta baixa fidelidade. O que é a enzima com baixa fidelidade? É uma enzima que comete mais erros. Erros para uma polimerase é o quê? É mutação. Então, a polimerase, ela olha para o molde, o material genético do molde dela, e ela tem que replicar, né? Fazer o processo de replicação. Quando ela é uma polimerase que não tem muita fidelidade na sua polimerização, quer dizer que ela pode inserir bases diferentes do que deveria ter sido feito. Então, o nível maior de variabilidade para os coronavírus, assim como para outros vírus do tipo RNA, um dos pontos principais está vinculado à baixa fidelidade dessa polimerase. E aí ela leva à introdução de novos nucleotídeos de forma errônea, que leva à variabilidade. Como eu disse, em alguns pode ser vantajoso, outros não. Os que não forem vantajosas, elas vão se perder, né? Quando essa variabilidade acontece nesses genes de superfície, como é o caso da proteína spike, a S, ela pode, então, gerar esses vírus que são mutantes, que podem tanto escapar de neutralização. Aqui, a gente vem falando, por exemplo, quando a gente pensa em vacinas.
não sei quem foi que perguntou lá no começo, né, sobre, a gente pode ter, então, essas amostras variantes já do SARS? Pode, como eu falei, e isso é uma preocupação quando a gente pensa na produção de vacinas, porque a vacina, ela é produzida na intenção de estimular o hospedeiro a produzir um anticorpo justamente para essa proteína S. Porque o anticorpo que se liga à proteína S do coronavírus vai conseguir neutralizar este coronavírus. Se esse SARS-CoV-2 começar a sofrer um processo de habilidade, né, de adaptação muito exacerbado, ele pode, por exemplo, levar ao surgimento de proteínas S que escapem da resposta vacinal, de uma proposta de uma vacina, por exemplo, que tenha sido produzida. Então, os estudos com vacina, eles vão ter que considerar essas variantes que surgem para ver se a resposta é eficaz, né? E da mesma forma que esses mutantes podem escapar de neutralização, eles podem escapar e conseguir ultrapassar a barreira intraespécies, né? E conseguir infectar novos hospedeiros, que é o caso que a gente observou ocorrendo com o SARS-CoV-2, mas também com outros vírus já descritos anteriormente. Aqui mostrando um pouquinho da história dos corona, né? Não sei se dá para vocês enxergarem, né? Tá pequenininho. Aqui mostrando alguns coronavírus humanos e o processo deles. Eles vieram de um processo de evolução de coronavírus de outros animais. Então, a maioria deles a partir de coronavírus de morcegos, e eles, então, sofreram esses processos de adaptação maiores, né, que são chamados de recombinação ou de mutação, se tornaram capazes de se adaptar a uma reação em um outro hospedeiro, normalmente tem um hospedeiro intermediário no meio do caminho, ou passaram direto para humanos, e se tornaram uma nova cepa, uma nova amostra viral capaz de infectar humanos. Mas a origem genética dele, quando ela é identificada, ela está lá num coronavírus de morcego. Então, a maioria das cepas humanas, ela surgiu dessa forma. O SARS-CoV-2, que veio lá de 2002, 2003, ele teve como hospedeiro intermediário, foram chamados de civetas, né? E o MERS, que foi o dromedário, que são hospedeiros que foram capazes de sofrer infecção por uma amostra já adaptada. Esses hospedeiros intermediários, ela sofreu um novo processo de adaptação para conseguir realizar a infecção em humanos. No caso do SARS-CoV-2, parece, né, que até agora, né, a perspectiva que ele tem realmente também a origem em amostras de morcego, de SARS, de morcego, coronavírus de morcego, que passou por um processo de evolução, de adaptação, e à medida que ele se adaptou, ele se tornou capaz de realizar a infecção em humanos também. Aqui só mostrando esses estudos, tem muita... eu gosto de colocar só como exemplo, mas tem vários trabalhos colocando a análise filogenética desse vírus, que uma das questões é da criação de um vírus mutante, né? É possível criar vírus, né, variáveis? É claro que é, né? A engenharia genética existe para isso, para a gente pegar pedaços de genomas e conseguir montar. Mas já foi mais do que comprovado por diversos estudos filogenéticos que a informação genética presente nesse vírus, ela representa um processo de adaptação ao longo do tempo, refletindo pontos de mutação e provável recombinação de diferentes amostras genéticas, mas com evolução de um SARS-CoV de morcego realmente. Então, claramente, a análise filogenética comprova isso. E os dados que são colocados de que isso teria sido programado em laboratório é apenas discurso, né? Mas sem comprovação eficaz para isso, né? Então, comprovação científica a gente tem de que ele teria realmente evoluído ao longo do tempo. E a partir dessas análises, então, esse vírus, quando foi identificado, né, no final do ano passado, ele foi chamado de novo coronavírus 2009, quando ele foi pelo processo de todas as análises, né, estruturais, genéticas, de infecção,
Ele foi, então, classificado pelo CTV, que é aquele comitê que eu falei no começo, e foi denominado como SARS-CoV-2, porque já existe um SARS-CoV, que foi o de 2002, 2003. SARS é Síndrome Respiratória Aguda Grave, associada ao coronavírus. Então, já existe um vírus que tem uma origem filogenética muito próxima, que foi chamado de SARS-CoV, né? Que foi o responsável pela epidemia em 2003. Como eles têm uma origem filogenética também próxima, os dois também com origem em morcegos, ele recebeu também a denominação de SARS-CoV, só que SARS-CoV-2 para diferenciar do outro, né? E o MERS que é do Oriente Médio e que teve origem também a partir de morcegos, mas é de uma outra cepa. Então, eles são já um pouco diferentes nesse sentido. Todos eles associados com o quadro de síndrome respiratória aguda grave. Por que esses novos vírus chegam causando tanto impacto, né? O primeiro fator para aqueles outros coronavírus que eu apresentei lá no começo, como eles já circulam todo ano na comunidade, a gente sempre vai ter indivíduos que já têm anticorpos e que já estão imunes a essa infecção. É como se eles já tivessem adaptados ao nosso ambiente, né? Então, são infecções um pouco mais brandas, o hospedeiro é capaz de controlar. Esses novos coronavírus, quando eles surgem, eles encontram uma comunidade totalmente suscetível. Ninguém tem anticorpo, porque ele é um vírus completamente novo, né? Ele tem uma origem animal. Ele nem evoluiu de um outro vírus humano. Ele evoluiu de uma amostra de vírus animal. E quando ele consegue se adaptar a causar infecção em humanos, ele tem uma replicação muito diferente do que é conhecido para os vírus humanos. E isso, então, é trabalhado pelo hospedeiro de uma forma diferenciada. Então, ele é muito mais exacerbado. E essa resposta do hospedeiro, ela reflete muito o quadro de manifestações clínicas, né? Hoje, os trabalhos na literatura mostram claramente, embora esse vírus tenha um alto poder, né, um alto fitness, que a gente fala que é uma adaptação à replicação no hospedeiro humano, a evolução da infecção para os quadros mais graves, ela é um reflexo importante da resposta imune do próprio hospedeiro. Então, existe como se fosse uma enxurrada de descarga de mediadores químicos inflamatórios que levam um quadro mais exacerbado, mais grave. E isso é uma resposta do próprio hospedeiro, não é só a replicação viral. A replicação viral tem um papel importante, mas a resposta do hospedeiro, ela participa muito nesse processo de evolução. E por isso que tem-se, algumas das medidas de tratamento, elas têm olhado para os dois lados. Ela olha para o vírus que replica, mas ela também tem um olhar para a resposta do hospedeiro para tentar controlar essa evolução, né, ao longo da infecção. Aqui só mostrando os grupos novamente, que a gente tem os dois SARS dentro da mesma origem filogenética, mas o SARS-CoV-2, ele não evoluiu desse SARS-CoV, ele tem uma história filogenética própria dele, né? A partir de outra amostra de morcego. Vou falar um pouquinho da COVID em si. COVID não é um vírus, né? A COVID é a doença que está associada ao SARS-CoV-2, que é o vírus. Então, é a infecção, a doença associada a esse vírus. Esse painelzinho a gente consegue acessar, livre lá no um grupo de pesquisa, né, do Johns Hopkins que tem feito, e ele atualiza frequentemente, né? Se você entra 5 minutos depois, você já vê que esse número total aqui, vou tentar mexer com assim, não consigo, não, né? A gente consegue ver alteração nesse número. E aí a gente consegue observar mundialmente o efeito do SARS-CoV-2 e dessa infecção no mundo. A gente consegue olhar por países, como que está o número desses casos, e a gente pode entrar no país e ter um painel daquele país, em relação aos óbitos, os recuperados, né? E isso é frequentemente
atualizado. A transmissão do SARS-CoV-2, ela é assim como acontece para os demais coronavírus, né? Não tem muita diferença. É um vírus transmitido pela via aérea, então a gente associa com contato direto entre esses indivíduos, associado às secreções respiratórias. Então, ou gotículas ou aerossóis. Pela fala, pelo espirro, pela tosse, a gente pode produzir, né, esses aerossóis, essas gotículas, que vão carregar, elas vão estar ricas em partícula viral, né? A gente consegue, então, quando análises são feitas com esses aerossóis, a gente encontra carga viral importante desses vírus, que é o que leva à contaminação do ambiente ou de objetos e superfícies. Então, eu posso ter, a partir de pessoas, né, que estejam infectadas, a contaminação de um ambiente, a contaminação de uma bancada, ou a contaminação de objetos, né, no local de trabalho, por exemplo, ou dentro de transporte público. Todos os ambientes que podem ter entrado em contato com aqueles aerossóis produzidos pelo indivíduo infectado podem receber essas gotículas e se tornarem locais de contato com partículas presentes. Daí a necessidade desse processo de higienizar tanto de ambiente, né, e de superfícies, como da lavagem das mãos, caso a gente tenha entrado em contato. Alguns fatores, como a gente estava falando no começo, eles são importantes para a estabilidade viral. Temperatura, umidade, são definitivos, mas eles não impedem que exista um vírus aqui. É claro que numa temperatura acima de 60 graus, por exemplo, isso vai romper aquela capa lipídica e pode inativar, mas não é o que a gente tem uma oscilação de 30 graus, 35, isso não chega a interferir tanto nessa estabilidade, né? A não ser que eu esteja falando de ambientes controlados. Outra questão é a aglomeração de pessoas, que pode favorecer. Então, quanto mais próximo o contato, mais fácil com que essas partículas, né, transmitidas por aerossóis e gotículas entrem em contato com o próximo hospedeiro. Por isso que se evita a aglomeração. E a ventilação, porque ela pode dispersar essas gotículas e esses aerossóis. Por isso que é indicado quando se tem um grupo de pessoas, quer seja um ambiente arejado, para diminuir o acúmulo dessas partículas, dessas gotículas naquele ambiente, né? Aqui mostrando, então, mecanismos de contato, né, que são os mais comuns. E quando a gente fala de prevenção, é só a gente pensar no mecanismo de contato, né? Então, o principal veículo sempre vai ser as mãos. É a mão que a gente leva aos olhos, ou ao nariz, ou à boca, que a gente se alimenta. Então, lavar as mãos frequentemente, evitar tocar o olho, o nariz ou a boca com as mãos, mesmo com hábitos, né, de higienização, para evitar. O uso da máscara, ele é importante para evitar esse acúmulo de partículas no ambiente, só que a gente não pode estar colocando a mão na máscara, né? A mão na máscara, ela está levando a contaminação para essa mão, porque se eu estou usando a máscara como barreira e eu começo a manipular essa máscara, eu estou levando a contaminação para aquela mão também. E a aglomeração, né, que são os casos principais. Higienização de ambientes, de bancadas, o distanciamento, quando se tiver em algum local que precisa estar de forma presente, e as pessoas que estiverem doentes, mesmo que não saibam se é uma infecção por coronavírus, mas se são sintomas respiratórios, que fiquem isoladas e afastadas das demais pessoas, né? A infecção pelo SARS, vou falar de novo, né? Até hoje, até agora, são as informações que a gente tem. Só que, assim, tá tudo muito rápido, né? Com o SARS. Ele é um vírus novo. O mundo inteiro está estudando, o mundo inteiro está fazendo pesquisa com diferentes frentes, né? Sobre a infecção, sobre o vírus, sobre tratamento, sobre vacina. Então, as informações, elas estão sempre sendo atualizadas, né? E não tem como a gente ainda bater o martelo para algumas considerações. O que a gente tem agora são levantamentos, e a maioria desses levantamentos apontam dessa forma.
Principalmente, quando a gente fala de estudos no Brasil, a gente tem observado algumas variações em relação aos estudos em outros locais. E justamente por conta daquelas possíveis variações, né, aquelas mutações que podem ter levado a adaptações e um perfil um pouco diferente. Então, em geral, esse vírus, ele tem um período de incubação que pode chegar até 14 dias. O que é período de incubação? É o dia que o vírus entra no hospedeiro até o dia que ele começa a manifestar sintomas, caso ele venha a ter sintomas, porque nem toda infecção vai ser sintomática, né? Então, o tempo que ele pode levar para gerar sintomas são 14 dias. Mas a maioria dos estudos tem descrito que ele chega a durar apenas 5, 6 dias, né? E isso vai depender de fatores do hospedeiro, o inóculo viral, variantes virais, são todas questões combinadas que vão determinar como que essa infecção vai evoluir. Qual que é o período de transmissibilidade? Ou seja, o período que o hospedeiro infectado é potencial transmissor daquele vírus, né? Provavelmente se inicia cerca de 2 a 3 dias antes do início dos sintomas. Então, o que isso quer dizer? Nem todo mundo que tem SARS-CoV-2 tem sintomas, né? Isso já está muito claro para todo mundo na literatura e na mídia. Mas caso o indivíduo for um indivíduo sintomático, 2 dias antes, pelo menos, ele manifestar o seu primeiro sintoma, ele já era um indivíduo com potencial de transmissão. Então, se ele foi para o trabalho, ou se ele entrou em contato com alguma pessoa e ele achava que não precisava tomar nenhum cuidado, porque ele não tinha sintoma, ele já podia estar transmitindo por ser um indivíduo que está naquele momento assintomático. Mas depois de 2 dias ele apresentou os sintomas, né? E só depois daquele momento que ele vai descobrir se ele tinha ou não a infecção. Depois que ele se tornou sintomático, ele pode ficar sendo um transmissor daquele agente por até 14 dias. A média da maioria dos estudos, eles comprovam que é até 7, 10 dias. Mas a literatura tem mostrado a detecção desse vírus, em alguns casos, por um período até mais prolongado, né? Mas, em média, o maior potencial de transmissão, ele está de 2 dias antes dos sintomas até cerca de 7, 10. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso é identificado também. Com relação à letalidade, se a gente comparar a letalidade do SARS-CoV-2 com o SARS-CoV de 2003 e o MERS, ele tem uma letalidade baixa, né? Um índice de mortalidade que chega de 2 a 3%. Só que isso é extremamente variável, né? Variável de região para região, de grupos populacionais. Então, quando a gente fala no geral, no mundo, é esse índice que é descrito. Mas se eu for observar em regiões específicas, existiram estudos que mostraram uma letalidade que chegou a 15%, né? Depende da região. Mas comparando no geral por SARS e MERS, ele seria inferior. O MERS ele tem uma letalidade muito maior. Aí pergunta assim, mas então por que não aconteceu na época do SARS, do MERS, o que está acontecendo hoje com o SARS-CoV-2 ou COVID? Porque o SARS-CoV e o MERS, embora eles tenham uma letalidade alta, eles não têm uma transmissibilidade tão exacerbada como o SARS-CoV-2. Então, a vantagem que o SARS-CoV-2 tem em relação a esses dois outros é o seu alto poder de ser transmitido. E foi isso que permitiu que ele se tornasse uma pandemia, coisa que o SARS-CoV e o MERS-CoV não virou. Eles tiveram epidemias importantes, localizadas, com alta taxa de letalidade. Então, aonde eles se dispersaram, eles foram extremamente relevantes. Só que eles não conseguiram ter um reflexo mundial, porque o poder de transmissão entre hospedeiros era baixa. Agora, o SARS-CoV-2, ele se dispersa muito facilmente. E isso favorece um número muito grande de infectados. Então, embora com uma letalidade comparativamente menor, o número de casos é muito maior em função da sua transmissibilidade ser mais eficaz.
Os sintomas, acho que todo mundo já escutou muito, né? Mas só para a gente reforçar, os mais comuns estão associados com a febre, né? Que persiste pelo menos 2, 3 dias, e uma tosse, um cansaço, né? Mais frequente, a dispneia. Esses são os sinais mais frequentes. Aí me pergunto assim, eu tive tosse, mas eu não tive febre. Então não é SARS-CoV-2, não é COVID? Não existe regra numa infecção viral. Existe o que é mais frequentemente detectado. A gente tem percentuais, né? Então, em frequência, a febre, ela é o principal, associado à tosse, a esse cansaço. Só que tem casos de pessoas que não tiveram febre, tem casos de pessoas que não tiveram tosse, né? Então, não existe como você fazer um diagnóstico clínico apenas, né? Por uma avaliação dos sintomas e conseguir falar, acho que isso aqui é SARS-CoV-2, isso aqui é influenza. Não existe isso, né? Existe sugestão, existe uma avaliação clínica que consegue direcionar, mas eu não tenho como ter certeza absoluta só com esses sinais clínicos, né? Outros sinais que podem estar aparecendo, falta de apetite, tontura, a obstrução nasal, né? Ela não é tão comum, mas pode estar. Dores no corpo, dor de garganta e dor de cabeça já são um pouco mais frequentes, e a diarreia também, porque ele é um vírus que consegue se replicar nas células do intestino, assim como a gente estava falando dos vírus animais. Então, pode ter associado uma náusea, um enjoo, quadro de vômito e diarreia. E isso aqui reflete que esse vírus pode ser excretado via fezes. Então, esse indivíduo pode ter replicação do vírus nas células do intestino, ter um quadro de diarreia e aquelas fezes serem ricas em partículas virais. Por isso que, em alguns locais, algumas regiões, foram descritos alguns trabalhos mostrando que o banheiro de unidades hospitalares, por exemplo, ou compartilhamento em residência, era um ponto de transmissão, porque eu posso ter a formação de aerossóis e a transmissão via fecal também. A coriza e o espirro, eles não são tão comuns, né? Mas isso não é um indicador de que não é coronavírus, né? São só menos frequentes. Esses quadros são observados numa infecção do trato respiratório que a gente diz superior, e que pode ou não progredir para o trato respiratório inferior, que refletem as infecções mais graves. Então, no trato respiratório inferior, ele pode evoluir para os quadros de pneumonia e insuficiência respiratória. Isso falando ainda de uma infecção respiratória. Esse é o quadro mais comum, é o mais fácil desse vírus progredir, e desse quadro de insuficiência respiratória grave evolui para o óbito. Mas não é só o quadro respiratório que reflete, né? A gente tem hoje já comprovado, como eu disse, que esse vírus consegue atingir outros tecidos e a resposta imune do hospedeiro contribui para um processo inflamatório exuberante, que a gente fala, né? Um pouco mais exacerbado. E que essa resposta inflamatória ela pode representar problemas cardíacos, problemas renais, problemas hepáticos, e isso em conjunto pode também evoluir para um quadro de óbito, e não só a questão respiratória, né? Tem alguém querendo perguntar? Oi? Tem uma pergunta que já passou há um tempo, mas eu não quis te interromper. A primeira pergunta aqui foi o seguinte: perguntaram que, mesmo quando a gente fala lá que a infecção provavelmente desse vírus veio do morcego, seria pelo contato, né? Ou aquele negócio, provavelmente a pergunta da pessoa, da Suzy Meire, está relacionada com aquela suposição de que provavelmente é porque os japoneses, chineses, sei lá, quem tinha o hábito de comer morcego, né? Tem algum estudo que traz essa relação? Essa é a primeira pergunta. Então, realmente, na China, existe culturalmente hábitos alimentares diferentes. A associação não seria por alimentação. A questão é que existem mercados, né, fechados que vendem esses diferentes animais. A questão não seria que a pessoa tivesse comido um animal infectado, mas no mesmo mercado lá de Wuhan, eles vendiam morcegos, serpentes,
cães, diferentes espécies animais para alimentação, faz parte cultural, né, dos hábitos culturais da população da China. Como naquele ambiente eu tinha diferentes animais e o humano frequentando aquele ambiente, né, de forma corriqueira, aquilo é um ambiente de pressão. O que é a pressão? Eu posso ter ali os morcegos infectados com SARS-CoV de morcego, e quando eu tenho um hospedeiro humano próximo daquele animal também produz aerossóis com vírus. E o vírus ele foi inalado pelo hospedeiro humano, por exemplo, né? Vamos supor. Nesse momento, o vírus animal do morcego tenta entrar em contato com as células do hospedeiro humano, mas ele não é espécie específico, então ele não tem afinidade. Isso se chama pressão, porque o vírus foi pressionado pela presença de uma célula, mas ele não está adaptado. Por isso que eu falei que leva anos. Ao longo de anos, essa exposição frequente de humanos e diferentes espécies animais leva a processo de pressão seletiva constante. Então, sempre eu posso ter ali animais infectados, carregando diferentes vírus, e o contato próximo dessas espécies humanas e animais leva a uma pressão desse vírus no seu hospedeiro original. O que acontece? Quando ele volta para o seu hospedeiro original, que é o morcego, e ele sofreu uma pressão, e ele tem uma enzima que comete erros, né, que é a RNA polimerase, ele começa a fazer pontos de mutação para tentar se adaptar. Ao longo de anos, sofrendo essas mutações, pode ser que um dia uma mutação dá certo. E aí aquele vírus que está circulando no morcego ou em outra espécie animal que ele se adaptou, ele conseguiu atingir o humano e meio devagar ele conseguiu encontrar um receptor. Deu certo. Deu certo. Se ele entrou na célula humana, ele inicia um processo de replicação. Então, o mais provável que a literatura mostra não foi alimentação, porque ele não seria um vírus que resistiria a esse processo de alimentação. Então, o mais provável é que por essa pressão e o contato muito próximo, o humano tenha adquirido a infecção por inalação mesmo de aerossóis, né? São mercados sem nenhum cuidado de higiene, então os animais defecam no mesmo local, tem transmissão de um número enorme de infecções nesses ambientes, não são locais muito salubres, né? E isso já é favorável para a transmissão não só de coronavírus, né? Realmente lá na China surgem sempre novos vírus, porque desses vírus variáveis, né? O influenza, por exemplo, que é o vírus mais variável, e a gente tem os influenzas aviários extremamente agressivos e os suínos, na China, todo ano tem uma cepa nova, porque eles criam aves e criam suínos em casa, e aí isso possibilita essa pressão muito próxima entre os animais, né? Então, isso acontece mais frequentemente lá em função disso. Não é uma culpa, é uma cultura, né? O máximo que a gente pode dizer em relação aos cuidados de higiene desses locais, né? Eu acho que isso é importante pontuar nesse momento. Mas não é um erro eles se alimentarem ou eles realizarem esse tipo de atividade ou cultura, faz parte da cultura deles. Mas que o ambiente deveria ser melhor trabalhado para que esses episódios acontecessem, isso pode ser, né? Tem mais alguma? Beleza. E aí, pegando um gancho disso, né, a Júlia perguntou o seguinte: mesmo se for replicado no intestino, pode ocorrer problemas respiratórios? Eu acho que acaba sendo mais ou menos a mesma coisa que você falou, né? Um vírus que a infecção dele é por inalação, né? Isso. No caso de humanos, o primeiro local de replicação dele vai ser no trato respiratório. Ele secundariamente vai para o trato gastrointestinal. Agora, quando a gente fala dos animais, quando a gente fala principalmente do canino, que tem um quadro de gastroenterite mais específico, a transmissão dele não é tanto por via aérea, justamente ou por alimentos ou por água contaminada, ou então porque o animal pegou algum objeto contaminado. Então, ele vai deglutir.
Então, nos vírus animais que estão associados com gastroenterite, ele é o foco principal. E aí, secundariamente, é que ele pode replicar no trato respiratório superior. Então, depende um pouquinho da espécie, tá? Beleza. Não, era isso mesmo. Acho que as perguntas eram essas, só um recadinho aqui. Pessoal, se tiver qualquer problema aí, a tela sumiu, alguma coisa, né? Qualquer coisa acontecer aí, vocês atualizem a página que a tela volta para vocês, tá? Beleza, Fabiola, obrigado. Pode seguir. Tem tempo, Ronaldo? Não, o tempo, se quiser ficar aqui, eu só tenho compromisso 7 da noite. Pode tocar. Não. Tá bom. Então, sobre os sintomas seria isso, né? E esses quadros mais graves que podem estar progredindo, não só com quadro respiratório, mas, como eu disse, essa enxurrada de resposta inflamatória e outros tecidos que podem também ser infectados, né? E aí, falando um pouquinho do diagnóstico, muito tem se falado, né, sobre a importância de se diagnosticar. E aí eu volto um pouquinho os 2 slides lá, quando eu falei que uma das vantagens do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV e ao MERS é a sua transmissibilidade. Então, o que isso quer dizer? Esse vírus é transmitido muito facilmente. Ele é transmitido durante o momento que a pessoa tem sintomas, ele é transmitido antes da pessoa ter sintomas, ele é transmitido naquele indivíduo que não vai manifestar sintoma algum em nenhum momento, e de forma muito eficaz. E consegue estabelecer a infecção muito rapidamente nesses novos hospedeiros. Então, isso é um dos fatores que leva realmente à importância da gente estar realizando o diagnóstico laboratorial. Porque quanto mais se consegue identificar que existe a ocorrência daquele vírus no hospedeiro, eu consigo estar isolando esses indivíduos e diminuindo a forma desse hospedeiro realizar a transmissão. É a única forma da gente conseguir diminuir o número de casos, né, o impacto da pandemia, é se eu conseguir isolar os casos positivos. E como é uma infecção que os seus sintomas são muito similares a outras infecções respiratórias, eu não consigo, só pela clínica, como eu disse, fazer um diagnóstico específico, né? Mas, na ausência do diagnóstico laboratorial, todos os casos com sinais de sintomas respiratórios, independente se eles se enquadram, né, perfeitamente na classificação, essas pessoas têm que ficar isoladas para evitar a transmissão. E aí, quando a gente fala de diagnóstico, algumas questões a gente tem que considerar. Não é só falar assim, eu quero saber, muita gente fala isso para mim, né? Professora, eu queria fazer o teste. Aí minha pergunta, você está com sintoma? Não. Você teve contato com alguém com sintoma? Teve algum motivo de risco? É claro que se a gente pudesse ficar sendo testado todo mundo, né, uma vez por semana, seria melhor. Mas a gente não tem recurso para isso. Então, a gente tem que otimizar o teste, considerando principalmente a data que você realiza esse exame. Então, de forma esporádica, é muito difícil eu acertar o dia, porque o teste ele precisa das datas corretas para que ele tenha a sua eficácia. Muito no início da infecção, eu não tenho vírus. Deixa eu pôr uma moto aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui em cinza é um período que o indivíduo já tem o vírus, ele já foi infectado, mas que a gente chama de período de incubação. O indivíduo não tem sintomas. Nesse período, essa curva azul e essa vermelha vão mostrar a subida da carga viral. Então, ele começa a ter quantidade de vírus para se tornar transmissor e também para poder ser detectado uma semana ou 2 semanas depois que ele foi infectado. E depois que ele foi infectado, ele tem um período também que ele vai ter essa carga viral possível de ser detectada. Depois disso, eu não tenho vírus, e antes disso, eu não tenho vírus. Então, se a gente coleta aqui um dia antes, vai dar negativo. Aí eu falo, nossa, eu estou livre do vírus hoje. Mas amanhã, minha carga começava a subir. Eu não fiz o teste amanhã, eu fiz o teste hoje. E aí eu acho que hoje eu era negativo, que amanhã eu também sou, então que eu não sou um fator de risco
para ninguém da minha família, para um idoso, para uma criança, para qualquer outro indivíduo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os resultados, né? A gente sempre diz qual é o teste mais indicado, mas eu tenho que considerar a data que eu realizo o exame. Pessoas que são frequentemente expostas, que são de risco, como profissionais da saúde, se aconselha fazer o teste com maior frequência, porque ele pode ser um indivíduo assintomático. Aí eu não tenho essa curva dos sintomas para saber. Mas pessoas que não são de risco, o ideal é que você aguarde ou a presença de sintomas, que é o indicativo, ou caso o indivíduo tenha entrado em contato com alguém que seja suspeito, né? Então, a data da coleta de amostra, ela é muito vinculada ao início de sintomas. E conforme o início dos sintomas, a gente definir a melhor estratégia. Outro ponto importante é o material, né? Todo mundo já viu. O mais comum é fazer o suave, né? Que é o cotonetezinho que coloca nas narinas e um cotonete na garganta. Isso é indicado para se fazer na fase precoce da infecção, que é quando a gente tem vírus no nariz, replicando. Então, ele tem uma fase de início de sintomas que eu me baseio para poder fazer essa coleta. Dependendo da fase, se ela for muito tardia na infecção, aqueles indivíduos que ficaram 2 semanas, que chegou a internar, esse suave, não necessariamente eu consigo ter positivos, eu preciso de uma amostra do trato respiratório inferior, porque no trato respiratório superior o vírus já não está mais, ele já foi lá para o trato inferior. E aí eu preciso fazer coleta de aspirado, né, ou de escarro, que são representativas desse trato respiratório inferior. E o sangue, o soro, não é o mais indicado, mas para os testes rápidos, né, que estão sendo feitos aí em grande quantidade, a gente vai falar um pouquinho, ele se baseia na detecção de anticorpo. Então, o anticorpo eu detecto no sangue ou no soro. Para isso, eu preciso fazer esse tipo de coleta e não seria o suave. E em relação aos testes, a gente tem a técnica padrão ouro, né, que é o teste molecular, que pesquisa a presença do RNA viral. E aí, ela é definitiva, porque ele é um teste que detecta porções daquele material genético, né? E se isso for detectado, ele é específico, eu tenho certeza absoluta que eu tenho aquele agente. O teste sorológico, né, feito com sangue e o soro, a gente vai usar aqueles testes que detectam os anticorpos, que são chamados os testes rápidos, e também tem ELISA, mas que é uma técnica que ainda não caiu no uso muito grande, né? Essa curva, então, a gente sempre se baseia nela. Como eu disse, né, eu tenho um pico de carga viral, e esse pico de carga viral vermelhinho é que me dá certeza que o PCR vai funcionar. Então, esse molecular, ele é indicado até 7 dias, no máximo 10 dias do início dos sintomas. Mas o dia ideal dele é dia 3 ao dia 5 de sintomas. São os dias que eu tenho uma carga viral maior e mais chance do teste ser positivo. Por que eu digo isso? Porque se a pessoa coleta a amostra para fazer o teste molecular no primeiro dia de sintomas, pode ser que eu não tenha carga viral suficiente e ele pode dar negativo, né? O indicado, então, é conseguir esperar um pouquinho. Para fazer o teste sorológico, que é o teste rápido, que é outra questão que a gente precisa discutir, né? As pessoas estão fazendo em momentos variados. A presença do anticorpo, ela vai aparecer pelo menos 2 semanas depois do início dos sintomas, caso o indivíduo tenha sintoma. Então, demora um pouquinho para ele dar positivo. Eu acabei de manifestar sintomas, vou lá e faço o teste rápido, primeira semana, não tem anticorpo, não adianta fazer, vai dar negativo, né? Então, eu preciso aguardar pelo menos 7, de preferência 10 a 14 dias, para realmente ter um título de anticorpos suficiente para que o teste consiga detectar. Porque senão, nessa fase aqui, o teste pode não conseguir detectar aqueles anticorpos por quantidade insuficiente. E aí você sai com um resultado negativo, mas é um falso negativo, porque o teste que não foi capaz de detectar essa fase, certo?
Falando um pouquinho das técnicas, né? O SWAB, que é a coleta de amostra, a gente fala do SWAB naso, aqui está um pouquinho melhor. Então, existe o ângulo certo de fazer essa coleta, e ele é bem lá no fundo mesmo. A gente fala que se não chorar, não coletou certo, né? Porque essa coleta aqui, ela é errada. Então, tem que ir lá profundamente com aquele cotonete. Tem um protocolo, né, de ter os giros, o ideal é que fique 10 segundos, e retire. O que esse cotonete faz é raspar aquela mucosa e trazer células que podem estar carregando o vírus, para que a gente, então, consiga detectar o material genético. E como eu disse, dependendo do momento da infecção, se ele for mais tardio, né, de casos prolongados, se aconselha fazer o aspirado. Então, não é o cotonete, a gente coloca uma sonda bem fininha, também pela cavidade nasal, e consegue puxar com uma bomba a vácuo um pouco da secreção. E aí você está retirando a secreção do trato respiratório inferior, que eu tenho mais chances de ter a amostra ali. Essa amostra de SWAB, então, que eu tirei células, né, da parede nasal, da garganta ou do aspirado, eu tenho células nesse cotonete, a gente coloca num tubinho com uma solução de transporte conservante, e ali, como eu acredito que ali tem o vírus, a gente faz um procedimento de extração de material genético. Então, existe um kit, um protocolo, que usa reagentes que vão romper essa capa do envelope, a capa do capsídeo, e extrair só o material genético viral, que é o que eu quero detectar. Depois a gente segue para uma reação de PCR em tempo real, que é aquela que amplifica fragmentos específicos, né, desse genoma. Para isso, a gente tem que ter os primers específicos do COVID. Existem protocolos que são padronizados pelo CDC. Todos os laboratórios que trabalham com diagnóstico, eles têm que validar esse protocolo, seguindo as recomendações que são descritas no EC. E aqui no Brasil, a gente tem os kits que ainda foram validados pela Anvisa, né, para serem trabalhados. Esses kits, então, eles vão conseguir permitir a ligação específica desses primers e dessas sondas ao RNA do SARS, se ele existir na amostra do paciente, né, se ele tiver sido extraído. E aí, pelo equipamento do tempo real, a gente consegue amplificar e depois fazer a leitura em computador se teve ou não a presença daquele genoma. Essa técnica, então, ela é considerada a padrão ouro, justamente porque ela tem uma sensibilidade alta e especificidade. Então, eu tenho certeza que aquele resultado positivo é do SARS-CoV-2, porque as sondas e os primers são específicos para aquele genoma, não tem possibilidade de reatividade cruzada com outro genoma de outro vírus, né? É muito baixíssimo. E a sensibilidade, porque ele consegue captar até 50 cópias, né? Tem kits que até com menos cópias de material genético na amostra do paciente. Então, ele tem uma alta sensibilidade. Entretanto, de novo, o período da coleta. Então, lembrando lá daquela curva, se for muito no começo, eu posso ainda não ter carga viral suficiente, e se for numa fase muito tardia, ele já pode ter deixado de ter carga viral, e é um falso negativo, em função de não ter carga viral naquele momento. O tipo de amostra, né? Então, na fase inicial, a gente trabalha mais com SWAB, e depois o aspirado. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando a evolução clínica daquele paciente. No caso do teste sorológico, né, o mais conhecido são esses testes rápidos, né, que a gente tem uma cubetinha com uma membrana interna aqui, e essa membrana interna, ela está marcada, sensibilizada, que a gente diz, né, com antígenos específicos para SARS-CoV-2. Esses antígenos que estão fixos lá na placa, eles vão capturar possíveis anticorpos que estejam no sangue do hospedeiro. E vão revelar uma cor a partir de partículas coloridas, né, como se fosse uma aglutinação, ou partículas de ouro coloidal, ou partículas coloridas mesmo, látex. Quando esses anticorpos estão presentes no soro do paciente e eles entram em contato com essa região sensibilizada, eles vão ser capturados e vão manifestar a cor. Essa cor, como a gente vê aqui na figurinha, ela forma uma linha colorida, indicando que essa amostra é
positiva para aquele anticorpo, seja IgM ou seja IgG. Mas qual que é o problema nesse teste, né? Sensibilidade e especificidade. Como eu disse, o PCR ele é muito específico, porque eu trabalho com regiões do genoma. Aqui, a especificidade é em relação ao anticorpo que o hospedeiro produz para aquelas proteínas que a gente viu lá na estrutura, né? Por exemplo, a proteína S, a proteína E. O que acontece é que já foi comprovado que existe o que a gente chama de reatividade cruzada. Reatividade cruzada é este teste manifestar positivo, ou seja, ele reagir, só que com outros anticorpos que aquele hospedeiro pode carregar no seu sangue para outras infecções. Isso significa uma baixa especificidade. Então, esses antígenos que estão nesses testes, eles podem acabar se ligando a outros anticorpos que não só o do SARS-CoV-2 e manifestarem positividade, refletindo um resultado que vai ser falso positivo por uma reatividade cruzada. E isso é o problema da especificidade. Mas ele também tem outra questão que é a sensibilidade. Sensibilidade é a capacidade desse teste, né, é a possibilidade dele conseguir manifestar um resultado positivo, mesmo que com baixas concentrações de anticorpo no soro do paciente, do indivíduo. E a sensibilidade dele não é tão boa, ou seja, para que ele consiga reagir e manifestar como uma amostra positiva, aquele indivíduo precisa estar com uma alta taxa de concentração de anticorpo. Quando tiver uma pequena concentração, ele não é capaz de manifestar a coloração e apresentar o positivo. Se a gente voltar lá no gráfico, vamos ver se dá para voltar. Isso. Aí. Quando a gente volta aqui, né? Eu tenho essa fase que eu não tenho anticorpo de forma alguma, e eu tenho esse momento que a gente chama imparcial, né, de janela, em que eu tenho o anticorpo sendo produzido, mas a concentração desses anticorpos ainda é baixa para aquele teste conseguir detectar. Então, ele normalmente vai ter o seu maior chance de sensibilidade, o seu maior poder de sensibilidade, por volta do 14º dia pós-sintomas ou mais, que é quando eu tiver uma quantidade maior desses anticorpos. Antes disso, então, o indivíduo pode estar com aquela infecção e mesmo assim ainda não representar um resultado positivo nesses testes, né, por baixa sensibilidade. Então, embora seja mostrado na literatura, né, em alguns dados desses kits, que eles apresentam sensibilidade e especificidade que chega a 90% mais, esses dados, eles refletem quando eu estou no melhor pico da amostra, e não num painel de amostras com perfis diferentes. Então, a gente tem tido aí já alguns exemplos, né, que foram mostrados em diferentes países e em diferentes cidades do Brasil, que mostra uma dificuldade da gente trabalhar com esses testes rápidos de uma forma muito ampla. Eles têm uma utilidade, mas eles têm que ser direcionados para um momento adequado, para a fase adequada da infecção naquele hospedeiro. Senão a gente corre risco de ter uma infecção, um resultado falso positivo ou falso negativo, por uma aplicação no momento que não seja tão específico. Um outro ponto importante é o tipo de amostra. Então, ele pode ser feito tanto com aquela amostra que a gente fura o dedo, que a gente fala que é o sangue capilar, ou com o sangue coletado e a gente tira o soro. O teste diz que pode ser utilizado os dois tipos de amostras, né? Mas, claramente, a gente tem observado que com o sangue capilar eu tenho também uma sensibilidade muito menor do que quando a gente trabalha com soro. Então, quando a gente fala de diagnóstico, não é simplesmente, vou fazer um teste, seja ele o tempo real, seja ele o teste rápido. A gente tem que estar considerando esses diferentes fatores, né? O período da infecção, o tipo de amostra, conforme cada caso, né? De forma específica.
Então, só para a gente visualizar um pouco, a gente sempre pode ter falsos positivos e falsos negativos, né? Nenhum teste a gente vai ter um resultado que a gente conclua que seja absoluto e definitivo. A gente sempre vai precisar levar em consideração a interpretação de outros fatores associados, seja o processo de infecção do hospedeiro, a coleta de amostras, se ela foi realmente bem feita, porque eu também posso ter coletas inadequadas e isso refletir um resultado ruim. E validando sempre a questão, considerando, né, os quadros de baixa especificidade ou baixa sensibilidade desses testes. Eu acho que era isso. Falei muito, né? Se a gente tivesse todo mundo pessoalmente, essa era a hora que todo mundo bateria palma, né, Fabíola? Em agradecimento a você. Bom, eu agradeço. Eu falei demais. Não, você falou ótimo. Eu estava ali no grupo, né? Os meninos mandaram agora mensagem no grupo lá da Liga Acadêmica e elogiando horrores, tá? Foi excelente. Bom, pessoal, antes de eu fazer, tem algumas perguntas aqui que estão na linha aqui. Eu só quero, vou pedir licença para você, Fabíola, para eu trocar aqui o slide que está sendo projetado. Eu esqueci de falar no começo, a gente estava empolgado aqui conversando, né? Eu e a Fabíola, e aí a gente já começou logo. Mas essa palestra de hoje ela tem uma realização da LADPASO, que é uma liga acadêmica de doenças infectocontagiosas e parasitárias na saúde única, né, que envolve os alunos da medicina veterinária, e é justamente nessa tentativa, né, que a gente criou, né, por iniciativa dos alunos, que foi criada essa liga, para tentar trazer alguém de uma área, de uma doença que, né, como a gente viu brilhantemente pela palestra da Fabíola, ela está relacionada, liga muito nós humanos com os animais, né? Obviamente, cada um com a sua especificidade, mas isso, obviamente, tem uma ligação clara, né? Então, fica aí o convite para os alunos que não participam, nós teremos seleção em breve da Liga Acadêmica, tá? E quem se sentir interessado, quem tiver disponibilidade, sobretudo de tempo, né, Fabíola? Porque isso demanda tempo, demanda dedicação dos alunos, sintam-se convidados e fiquem atentos que a gente divulgará em breve um edital de seleção da Liga Acadêmica, tá? E aí, juntamente com isso, eu queria agradecer, né, aos meninos da Liga pelo empenho de terem trabalhado para que esse evento acontecesse mesmo à distância, tá? Eu estou como coordenador, como orientador da Liga, né, mas quem tem que botar a mão na massa são esses meninos, né? Então, quero agradecer eles. Eu acabei não falando isso lá no começo, mas ainda está em tempo que a gente ainda não encerrou, né? Bom, pessoal, eu vou tirar o slide aqui então, vou deixar vocês verem a Fabíola maiorzinha, porque ela está muito pequenininha, espremida no canto da tela de vocês aí, né? Tá chovendo de mensagem, acho que a Fabíola tá observando isso lá, parabenizando, agradecendo, dizendo que foi ótimo, 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 um monte de gente batendo palminha, e foi realmente ótimo, Fabíola, eu agradeço muito sua disponibilidade, e tiveram algumas questões que ficaram aqui para trás, que eu deixei para a gente falar no final, que realmente são coisas bastante polêmicas. Uma você falou, e eu queria que você reforçasse um pouco isso, porque assim, a gente recebe toda hora um monte de notícia por grupos de WhatsApp, a gente vê postagens em Instagram, em tudo quanto é canto, né? E uma delas que, assim, que ainda está muito enraizada na cabeça do povo a China está num problema financeiro e criou um vírus em laboratório para vender respirador, para fazer qualquer que seja o motivo, mas como uma arma biológica. Por que a gente, né, você especial que está nessa área da pesquisa, acredita e bate na tecla e fala, olha, gente, pelo amor de Deus, não é isso? Então, eu sempre quando falo, né, muitos falam isso para mim. Se a China fez alguma conspiração, se a China tem alguma intenção, se ela teve alguma conspiração, se ela chegou a guardar informações no começo, isso realmente a gente, como pesquisador, não consegue comprovar nem descomprovar, né? Então, assim, que ela pode ter demorado para passar algumas informações e que, em algum contexto, isso pode ter contribuído,
nesse mérito eu não entro, porque eu acho que isso é uma questão mais política. Mas quando a gente fala do vírus em si, existe algumas informações genéticas que a gente consegue identificar como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, né? A sequência do genoma viral é uma sequência de bases nucleotídicas, e elas têm como se fosse uma certa lógica, né? Quando a gente manipula geneticamente, a gente tem pontos de inserção para fazer ligação. Porque uma coisa é uma troca de bases que acontece naturalmente. Outra coisa é eu conseguir recortar um genoma e inserir uma base, ou duas, ou um pedacinho de uma base lá dentro. Isso deixa como se fosse uma cicatriz no genoma, que a gente consegue identificar. Então, pelas análises genéticas, essas cicatrizes não estão presentes. O que a gente vê são pontos de mutação natural. A gente não consegue identificar essas cicatrizes que representariam a manipulação genética. Então, não tem como a gente acreditar que tenha sido essa manipulação. Existe a manipulação genética de agentes? Existe. A gente faz isso para a produção de vacinas, né? Uma das vacinas para a febre de dengue, ela é feita a partir de uma cepa de febre amarela, e que a gente faz esses recortes e insere fragmentos do genoma de dengue numa amostra do vírus da febre amarela, porque já é um vírus que tem uma vacina eficaz, para conseguir expressar aquelas proteínas do vírus dengue. Então, isso, manipular geneticamente amostras virais, isso acontece, isso é possível, isso é feito frequentemente. E tem como a gente estar identificando essas inserções. E no caso do SARS-CoV-2, isso a gente não foi comprovado, né? Pelo contrário, foi comprovado que os pontos de mutação, eles realmente representam alterações naturais, e não inserções que tenham sido feitas em laboratório. Então, nesse sentido que a gente... que podem ter conspirações políticas outras, pode até ter. Mas do vírus não tem a ver com a conspiração. Ele veio num processo de evolução mesmo, né? Se eles tiraram proveito de alguma forma, eu já não sei. Se estão vendendo, obviamente estão vendendo mais respiradores, mas se isso foi proposital ou não, né? Os kits de diagnóstico, né? E até em relação a esses kits a gente tem discutido, nem todos têm. Até entre os kits de tempo real, a gente tem que considerar a sensibilidade deles também. Não é todo kit que é bom. Então, não é tudo que eles estão vendendo que a gente considera também de qualidade, né? Exatamente. E o que você, reforçando então, questão, você que está na secretaria, né, tá ligado aí, fazendo essa ligação da instituição, da universidade com a prefeitura, né, Secretaria de Saúde, o que a gente pode esperar de testes para os profissionais de saúde que trabalham no município, por exemplo? Né, porque tem uma aluna nossa que ela é agente comunitária de saúde, né, e ela está dizendo que a Secretaria de Saúde nunca fez teste com esses indivíduos e que eles estão frequentando as casas de alguns pacientes. Então, tem duas ações que eu sei que estão sendo realizadas, que a gente tem participado. Uma das ações, ela é uma ação que foi iniciada, foi projetada, né, pela própria UFG, e que está sendo realizada, que é a Atenda UFG. Ela fica lá no setor universitário, e ela foi desenhada especificamente para profissionais da área da saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal. Então, a gente recebeu um recurso via Ministério, para um projeto de auxílio à demanda da prefeitura. E em reunião com o comitê da prefeitura, foi identificado justamente isso, que seria útil que a gente conseguisse auxiliar no diagnóstico de profissionais. Porque hoje, aqui em Goiânia, pelo menos, como que funciona? O LACEN, que é o Laboratório Central, ele faz os testes dos casos que são graves, dos casos internados. E aí a população que tem sintomas, mas que não são graves, eles ainda não são demandados para o LACEN. Essas pessoas ficavam sem a investigação. A Prefeitura de Goiânia, ela iniciou um convênio com aquele laboratório privado, não vou falar, não sei se pode. Pode falar.
nem eu sei direito, HLAGIN, eu acho. Um laboratório privado que está fazendo uma demanda para a prefeitura, justamente de um grupo da população que não é esse que vai para o LACEN, porque o LACEN só faz caso grave, e os outros precisam ser diagnosticados. É claro que não cobre todo mundo, mas está cobrindo uma parte da população. E junto com esse laboratório privado, a UFG também vai estar auxiliando com exames de população sintomática. A gente estabeleceu uma rede de diagnóstico, né, de laboratórios de campanha, com o ICB, o Hipertesp, a farmácia, e à medida que a prefeitura conseguir comprar esse material, a gente também vai estar fazendo. Mas voltando no profissional, né, então essa tenda, ela foi formada em conjunto com o UFG e a prefeitura, e o foco dela é atender profissionais da saúde. Existe, eu posso até depois passar para você, Ronaldo, pelo celular, o link, tem um telefone que os profissionais podem ter um contato por telefone, que é um teleatendimento. Mas nesses casos, né, dos profissionais, são sintomáticos realmente. Então, ele liga para o teleatendimento, é feito um atendimento clínico por telefone, e ele conforme os dias de sintomas, ele é direcionado para fazer a coleta ou lá na tenda, ou tem unidades de saúde também que estão específicas para fazer a coleta, mas tem que ser no dia certo. Faz a coleta e essas amostras são encaminhadas para o nosso laboratório para poder fazer, né, da rede, que agora quem está fazendo é o ICB. E existe uma outra ação, que aí talvez seja o ponto que ela que talvez seja útil, né? Essa outra ação, ela tem feito um acompanhamento nas unidades de saúde semanal de um grupo de profissionais, não são todos. Então, eu não posso falar certinho quais são as unidades e qual é o número, né? Mas eles fazem semanalmente um acompanhamento de alguns profissionais dessas unidades de saúde para avaliar se eles podem ser assintomáticos, né, e se tornarem positivos. Ainda não é o bastante, eu acredito, né? Eu tenho certeza que tem muitos profissionais que estão sem realizarem os testes, né? Sejam sintomáticos ou sejam assintomáticos. O ideal é que eles fossem testados semanalmente, mesmo que assintomáticos, mas realmente não tem teste para tudo isso. Então, da prefeitura daqui de Goiás... Né? Isso. Aqui são essas duas medidas que eu sei que foram implementadas, que não resolvem, mas eu acho que já é um avanço importantíssimo, porque pelo menos a gente está contribuindo para uma grande parcela de indivíduos que não teriam diagnóstico, né? E aí depois a gente pode divulgar tanto a tenda quanto esse telefone de contato para fazer o teleatendimento, tá? Por favor. Até porque tem muitos alunos da farmácia aqui também, né? Porque eles também estão na ativa aí, trabalham em hospital, em unidade básica de saúde. Assim que você me encaminhar, eu já encaminho para todo mundo ficar ciente disso. Tá? Excelente. Uma outra coisa, uma pergunta que não quer calar. Como você, né, Fabíola, pesquisadora da área de virologia, está enxergando esse afrouxamento do nosso isolamento social? Você acha que o que está ruim pode piorar? Eu acho. Não é caso de rir, não, né? Mas, assim, é triste. A gente teve um isolamento muito eficiente no começo. E isso fez com que a gente tivesse o que a gente queria, né? Que era o achatamento da curva. E aí, algumas pessoas falam para mim assim, mas não tem, esse pico não chega. Eu falei, que bom que ele não chega. É exatamente isso, a gente não quer o pico tão cedo. Quanto mais para frente ele ficar, melhor, né? Quer dizer que a gente, quando ele chegar, ele vai ser menor. Porque se eu estou diluindo os casos ao longo do tempo, quando ocorrer o momento do pico, eu tenho menos pessoas para alimentar aquele pico, né? Pessoas suscetíveis. Mas o que acontece? As pessoas elas conseguem enxergar o agora. E como a gente teve um isolamento eficiente no começo, a nossa curva achatou muito, todo mundo está assim, aqui não tem isso não, aqui não está assim não. Eu não conheço ninguém. Né? Assim, muitas pessoas não conhecem alguém que tenha tido. E aí acham que está tranquilo.
E a gente sempre fala, né, assim, a prática e a confiança são nossos maiores inimigos. A gente está muito confiando demais, que aqui em Goiânia foi um pouco diferente. Mas eu acredito que foi diferente justamente porque teve um isolamento muito eficaz no começo. E aí agora, com o relaxamento, o que vai acontecer? Agora, essa semana eu não vou ver isso. Semana que vem eu vou começar, né? Por quê? Porque aquela curva lá, o gráfico, do tempo de exposição, eu levo de 1 a 2 semanas para que os casos comecem a se manifestar. Só 2 semanas? Também não, porque 2 semanas é o início dos sintomas. E a maioria das pessoas que internam normalmente com 7 dias para frente. É muito raro os casos que já começam graves. Eles começam e a partir do 5º dia é que ele começa a ter uma gravidade maior. Isso na maioria, não são todos. Então, essa curva de casos graves, ela vai passando uma semana para frente, mais uma semana, à medida que vai aumentando a exposição das pessoas, eu vou jogando para frente, mas isso vai gerar um acúmulo de casos em algum momento. E é esse acúmulo que o isolamento tenta diminuir, né? E eu acredito que se realmente o relaxamento, porque tem muitas pessoas, relaxar algumas atividades econômicas não necessariamente quer dizer que você que está dando aula dentro de casa, ou eu, precise ir para a rua. Quem precisa ir para a rua são as pessoas que tiveram as suas atividades profissionais liberadas, né? Mas as outras podem tentar controlar as suas saídas para diminuir essa exposição, embora a gente tenha algumas atividades que tenham sido liberadas. A questão é que nem todo mundo entende isso. As pessoas podem começar a entender que podem simplesmente dar uma voltinha, né? E esse número de pessoas que começarem a usar o relaxamento de forma desnecessária é que acho que pode refletir um número maior. Eu acho que é esse que é o perigo maior. O pico ainda não passou, eu quero que ele demore mais mesmo, né? Quem já pergunta, ele nunca vai chegar, eu não quero que ele chegue. O ideal é que quando ele chegue, ele seja um pico tão pequeno que a gente nem perceba que foi o pico. O ideal seria isso, né? Então, até agora eu acho que funcionou. Vamos ver aqui para frente como que a gente vai conseguir refletir isso, né? Não, eu concordo. E eu acho que é isso que fica, né? Assim, de tudo isso que que você falou para a gente aqui, né? É que assim, aquilo que realmente necessita retornar, que retorne aos poucos. Mas igual, a gente está aqui conseguindo ainda estudar à distância, ter aulas à distância. Fizeram uma pergunta aqui, né? E eu vou acabar respondendo aqui. A gente não vai voltar ao próximo semestre exatamente como era em fevereiro. Né? Isso a gente já pode afirmar com todas as letras. Esse retorno vai ser gradativo e só no momento em que a gente tiver certeza que o risco vai ser minimizado para todo mundo. Né? Então, assim, até os próprios órgãos da área da educação já sinalizaram isso. Falaram, olha, agosto volta, talvez volta, mas se volta aquilo que tem a aula essencialmente prática, volta com número reduzido de alunos, né? Mas, por exemplo, uma disciplina que é essencialmente teórica, com certeza. Uma disciplina que é essencialmente teórica, ela pode continuar ainda, né? A gente sabe de todas as dificuldades, né? No friozinho que está fazendo agora, todo mundo quer ficar debaixo da coberta e assistir aula e ficar debaixo da coberta às vezes é incompatível, mas é um mal necessário. As meninas assistem, embrulhada na coberta. Eu, infelizmente, não tenho esse benefício, porque eu preciso aparecer aqui para os alunos, eu não posso estar na coberta, né? Senão vai pegar mal. Mas, infelizmente, é um mal necessário ainda, né? A própria UFG, eu fiquei sabendo recentemente, que já está avaliando o retorno às atividades acadêmicas também de forma à distância, né? Porque o primeiro momento foi, vamos suspender todas as aulas. Suspenderam por conta, né? A Fabiola estava conversando comigo mais cedo, muitos alunos não têm condição, né, de assistir aulas virtuais. Mas e daí? Assim, lógico, a gente tem que pensar nesses alunos, mas e se eu for pensar na massa de alunato que a universidade tem, ficar um ano parado, né? Muita gente próxima a formar-se, inclusive profissionais da saúde que poderiam daqui a pouco auxiliar contribuir com tudo isso. Então,
eu acho que o momento pede prudência, eu acho que a palavra é bom senso, né? A gente não vai voltar ao normal de uma hora para outra, nem pode voltar aquele normal, né? Todo mundo sair se esbarrando. É o novo normal, né? Vai ser um novo normal. Uma nova normalidade para a gente conseguir adaptar. Exato. Eu acho que é o mesmo processo, né? Os vírus é a seleção e a gente também tem que se adaptar à pressão seletiva que a gente está sofrendo. Assim. Eu acho que é claramente isso. De tempos em tempos a gente passa por pressões, né? E a gente tem que saber se adaptar. E essa é uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Mas a gente tem que encontrar novos caminhos, novos receptores, né? Para a gente se adaptar nesse novo conceito, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Pessoal, ainda tem algumas perguntas, mas assim, depois a gente pode tentar, sei lá, uma próxima oportunidade, né? Que a Fabíola, eu imagino que deve estar cheia de coisa para fazer, atarefadíssima. Eu também tenho aula daqui a pouco. Então, a gente vai acabar encerrando essas perguntas, tá? Eu acho que foi tudo muito bem abordado, desde a parte mais básica lá do processo de replicação viral até o diagnóstico. Então, eu acho que foi válido e só perdeu quem não está aqui, né? E eu acho, assim, que o momento é esse, é da gente ter muito bom senso, de ser solidário com o próximo. Se a gente pode trabalhar de casa, estudar de casa, fazer qualquer outra coisa de casa, vamos optar por isso, né? E eu acho que só sabe disso quem já perdeu alguém, né? A gente tem um aluno que eu fiquei sabendo agora, né? Eu já sabia que ele tinha se infectado, a mãe dele também se infectou, e agora eu fiquei sabendo que a mãe dele faleceu no sábado. Então, assim, só quando você tem alguém perto é que você entende e fala assim, putz, será que eu não podia ter tomado um pouco mais de cuidado, né? Será que se eu tivesse feito isso, aquilo, deixado de dar uma saidinha no parque, dar uma saidinha, né, para ver o movimento na rua, será que eu não poderia ter evitado isso? Então, eu acho que foi o maior intuito, né, disso aqui tudo, de plantar essa sementinha na cabeça de todo mundo, na tentativa de, olha, o negócio é sério, é o momento da gente repensar várias atitudes, né, e permanecer em casa o quanto a gente puder. Ainda não tem diagnóstico para todo mundo, não existe tratamento, não existe vacina, então a gente está assim, tá todo mundo de saco cheio de ficar em casa, né? Já não aguento mais ficar sentado na frente do computador falando por uma câmera sem ver a cara de ninguém. Agora, pelo menos, eu estou vendo a Fabíola ali do outro lado, né? Mas é um momento que pede isso. A gente não tem muito o que fazer. Está todo mundo de mão atada, né? E aí a gente tem pessoas como a Fabíola, né? O grupo de pesquisa deles lá, que estão trabalhando na tentativa de melhorar isso, né? Então, vamos permanecer o máximo que a gente pode em casa, ajuda no que puder, mas com todos os cuidados, e eu acho que o momento é de muita cautela e de muito bom senso. Não é nada de relaxar, de ir para a praia, de ir para clube, de nada disso, né, Fabíola? Isso. Eu acho que a gente entender que o maior princípio de solidariedade hoje é claro que existem ações inúmeras, né? Acho que cada quem está trabalhando em alguma atividade que ajuda o próximo, pessoas que têm algumas ações voluntárias, tudo isso é muito útil. Mas a maior manifestação de solidariedade hoje é um cuidar do outro. E um cuidar do outro não é cuidar só de quem está morando com você. São as suas atitudes que refletem. Não tem como, né? Assim, porque algumas pessoas precisam se expor. E quanto mais pessoas sem necessidade de se exporem estiverem sob risco, a gente só está aumentando o risco daqueles que são obrigatórios, né? Então, eu tenho a opção de ficar em casa, que eu use essa opção de forma a proteger aquele que não tem essa opção. E eu acho que essa é a maior atitude de solidariedade, que é cuidar do outro. E cuidar do outro que você não conhece, né? Porque é muito fácil a gente cuidar de quem a gente ama. Mas a gente se responsabilizar com aquele que a gente não conhece, mas que tenha certeza ele vai refletir em você e nos seus, né? Porque a gente está numa bolinha, né? Então, o ciclo vai chegar e a gente tem que pensar no futuro. E essa questão do diagnóstico, né? Só deixar uma mensagem. Eu sei que a gente tem muita ansiedade, a gente quer muito se testar,
para falar, eu quero saber se eu já tive, se eu estou livre, ou para saber se eu entrei em contato. Seguir algumas recomendações, né? Se você fazer um teste e ele simplesmente dá negativo, você tem que interpretar. Não quer dizer que você, naquele momento, o teste foi negativo, mas no outro dia você pode ser uma pessoa que esteja em risco de transmitir para o próximo. Né? Então, eu vou visitar meus avós, vou fazer um teste rápido hoje. Aí hoje você faz, deu negativo. Mas porque naquele dia o teste daria aquele resultado. E no outro dia que você foi visitar os seus avós, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses resultados. Eles são indicados para casos específicos, né? Então, nos casos sintomáticos e aqueles indivíduos que estão realmente sob um risco constante, como são os profissionais que têm que ter um olhar diferenciado. Mas o resto da população é se proteger. E à medida que tiver alguma suspeita, realmente tomar alguma medida. Né? Acho que é isso. Fico à disposição, né? A gente tem um contato próximo, na hora que o Ronaldo precisar, eu vou passar o linkzinho lá do projeto para quem for da área da saúde, e vocês podem divulgar, ele é para a comunidade realmente, e quem tiver alguma dúvida, depois pode passar e podem tirar comigo, tá bom? E obrigada, tá bom, Ronaldo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Com certeza, eu não imaginava nada diferente do que você mostrou aqui para a gente, né? Pelo que eu te conheço seu trabalho. Então, assim, eu só tenho a agradecer. A gente também, enquanto instituição, se põe à sua disposição, enquanto liga acadêmica, enquanto, né, curso de veterinária. Eu também estou aqui, né, tem alunos do curso de farmácia. A gente está à disposição também no que a gente puder ser útil, né? A gente está aqui à disposição de vocês, tá bom? Desejo um excelente trabalho, que a gente passe por isso logo e possa se encontrar aí pessoalmente em algum... Sei que seja na escada do IPTESP, né? Já tá de bom tamanho. Né? Um abraço, tá? Pessoal, obrigado pela presença. Oi? Desculpa, Fabiola, não te entendi. Não, falei obrigada, tá ótimo. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo, tá? Espero que tenha sido válido para vocês como foi para mim.